Não, eu vou ficar no PSB. O Maicon Z mandou aqui. O quão difícil é para a esquerda autoritária entender que a polícia não tem teletransporte e nem é onipresente. Se um bandido entrar na sua casa, mesmo que você consiga ligar para a polícia, não há garantia de que ele chegará na sua casa antes do bandido já ter roubado ou te matado. Continua. Isso é bem verdade. Peraí, continua. A polícia só chegará depois para fazer o BO, como no caso do Lázaro e outros. Já a arma te dá poder de defesa na hora. Ter uma arma é direito de defender aquilo que cada um tem de mais importante, que é a própria vida. E quem é contra a liberdade de defesa à vida é contra a vida. Então, Michael, aí a gente tem uma divergência muito profunda. Não a sua conclusão, que essa a gente concorda. O direito à vida, a gente concorda. O problema é você achar que você vai solucionar e vai defender a sua vida tendo essa arma. Isso é uma polêmica grande entre muita gente. Eu não concordo com você, por exemplo. Não tem problema nenhum. Mas existe uma coisa chamada estatística. Existe mesmo. Existe. E ela tem estatística para os dois lados aí nesse sentido. Não tem. Aí não. Tem sim. Não tem. Não tem? Não tem. Tá. As estatísticas mostram perfeitamente que quanto mais arma na sociedade, maior o número de mortos, e você, com uma arma dentro de casa, potencializa a possibilidade de latrocínio e não só. Desculpa isso discordar são de você, mas... Todas as pesquisas mostram isso. Acho Todas. difícil. Te mostro todas. Sabe por quê? Tem um Todas. Mas, Vou dar uma mijada. beleza. Ó, Estados Unidos é um dos países com mais armas por pessoa. Né? Claro, Do mas mundo. você não pode comparar uma realidade de segurança pública dos Estados Não, Unidos mas com a do peraí. Brasil. É que, tipo... A realidade de se o segurança problema pública dos Estados Unidos é Mas é que diferente. se o problema fosse armas por pessoa... Não, o problema é a arma na conjuntura da sociedade que você está distribuindo essas armas. Ok, beleza. Claro. Mas o problema não são as armas em si. Porque os Não, Estados Unidos, a as arma em pessoas si, têm a arma em si ela não atira sozinha, né? Eu sei, mas tipo... Por exemplo, eu na minha casa... Eu gostaria muito de ter uma arma em casa. Eu vou, inclusive, fazer o negócio lá de CAC pra ter. Entendeu? Por quê? Eu concordo muito com esse cara aí, meu. Não, Se eu muita tô gente concorda, mas se eu o tô que... Se eu tô em casa e eu me mudei agora, minha casa, tipo, é só a minha casa, não é prédio e tal, não tem portaria o caralho. O cara pula na minha casa e eu ligo pra polícia, a polícia não vai realmente chegar a tempo. Se eu tenho uma arma, eu consigo, e eu tô em casa, eu consigo me posicionar mais alto num lugar onde eu vou ter visão antes do cara e consigo proteger minha família. Tipo, eu não me sinto incapaz de proteger minha família se eu tenho uma arma, entendeu? Porque quando você tá em casa, você tá num terreno que você conhece, você tem o elemento de poder se trancar num quarto, de ficar em cima da escada. Você tá vendo muito filme. Você tá partindo da hipótese... Por que um bandido Zé Ruela, pé rapado, consegue atirar com uma arma e eu não consigo? Você tá partindo da hipótese que esse assalto vai acontecer como um roteiro de cinema e que você vai terminar como herói. A realidade não é essa. Vou te dar um exemplo concreto. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Tá. O número de policiais mortos hoje é enorme. Né? Enorme. A imensa maioria dos policiais mortos hoje não morrem em serviço. Morrem fora dele. Né? Um dos meus seguranças, 2, aliás, morreram na mesma situação. Que trabalham na minha equipe. Por quê? Estavam armados, né? Portanto, mais protegidos, segundo a sua tese. Tô falando de casa, não na rua, mas tudo bem. Não, sim, seja em casa ou seja na rua. Um deles era em casa, o outro era na rua. Né? E foram rendidos com a arma. Profissionais da segurança pública, portanto, muito mais capacitados que você. Com Pessoas certeza. que sabem atirar, pessoas que sabem se proteger, pessoas que foram treinadas para isso, não é o seu caso, inclusive. Não Né? fui treinado pra isso, com certeza. Então, né? Mas eu sei atirar. Essas pessoas, não se trata disso, só, né? Se trata de todos os elementos que é ter uma arma. Entendi. Essas duas pessoas que eu conheço, estou dando um exemplo concreto, e todas as pesquisas mostram exatamente isso, foram rendidas e, por estarem armadas, foram assassinadas. Tá. E por estarem armadas, foram assassinadas. 80% dos policiais hoje que são assassinados fora do serviço, em circunstâncias semelhantes a essa. Tá. São assaltados ou dentro de casa, ou se descobre uma arma, ou seja, o que é um assalto pode virar, na verdade, um latrocínio a partir do momento que você tem uma arma. Tá. Então, a ideia de que você... eu não estou com isso dizendo que você tem que ficar feliz por ser assaltado. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a ideia de que todo mundo tem arma, está todo mundo mais protegido,
todos os estudos. E você não Todas tá certo as- nisso. De todos os estudos. Todos. Tu não sabe todos os estudos que existem no mundo, pô. Me diga um que mostra que mais armas... Me diga Bom, um. procura aí estudos nos Estados Unidos que a população... Não, mas você não pode falar dos Estados Unidos, você morando no Brasil, situação de segurança pública, porque é completamente diferente. Mas os seres humanos são iguais, de certa forma. Não, por favor. Não. Mas, ó, uma dinâmica da arma que é interessante... São iguais, não. Você está falando de uma sociedade. Você não está Tá, falando mas de aqui, tipo- cabeça, tronco, membro. Né? Você está falando de uma sociedade. Se você quiser Ah. argumentar que é mais importante do que você armar a população, você construir um ambiente seguro, com segurança pública, com iluminação, com educação, você tá falando isso, eu Não, isso concordo é- pra caralho com você. Mas isso é claro. Mas isso é muito mais não tô dizendo importante isso, não. Eu tô dizendo do que, outra coisa. todo mundo ter arma. Pra segurança, o que vai resolver o problema da segurança mesmo Vamos lá. é a educação, segurança pública, isso Rapaz, resolve. presta atenção. Mas Você a acha o questão- trânsito violento? Acho. Acha as pessoas violentas no trânsito? Ah, claro que acha. As pessoas são violentas no trânsito. Tem pessoas violentas, mas tem Muita muitas pessoas gente. que não. A maioria não é, entendeu? Né? As pessoas xingam, as pessoas são mais valentes Ele do nunca volante. dirigiu inclusive. na Praça da Bandeira. É 6 horas isso. da Pois tarde. é. Dirigi pra caralho em São Paulo. Briga de Praça da trânsito, Bandeira. briga de trânsito com uma pessoa com arma. Você acha que vai ficar melhor ou pior? Eu acho que vai ficar pior. Bom, concordamos. Ponto. Se o cara tá brigando no trânsito, ele não devia ter uma arma. Ponto. Então, beleza. Ótimo. Concordamos. Né? Briga de bar com arma. Vai ficar pior ou melhor? Bom, briga de bar acontece com faca, que é mais fácil, Não. né? Perto assim, é mais útil. Sim, mas você não Não arma, sei, de é que- fogo, a arma de fogo é muito mais letal, né? Do que a arma branca, Em curtas né? distâncias, não. Não, imagina. A arma de fogo é sempre mais letal que a arma branca. Não sei. A pessoa poder entrar armada num bar que possa ter uma briga torna esse bar mais vulnerável ou menos vulnerável? Ah, Alguma dúvida? mais vulnerável. Mais vulnerável. Sim. Ponto. Né? Tá. Ou seja, a presença das armas ameaça esse lugar para pior, tanto Não, no trânsito. a presença de quanto- armas com pessoas desqualificadas para Mas a arma não portá-las. anda sozinha, caramba. Não, mas o problema não é a arma, o problema é a desqualificação das pessoas que as portam. Sim, mas o que o Bolsonaro está fazendo é exatamente isso. Você não tem mais sequer teste psicológico. Esquece o Bolsonaro aqui nessa Né? discussão. Não, estamos Não dá discutindo- para esquecer Bolsonaro. Como Mas é que você me aqui é uma pede? discussão de Não, liberdades de lei. individuais. Não, é de lei de acesso à arma. Não, é de lei de acesso à arma. Hoje, a sociedade civil, pelas leis implementadas por Bolsonaro, compra mais arma e munição do que todas as polícias juntas. Tá, mas faz sentido isso. Ah, é? Você Tem acha muito que mais sociedade civil que polícia no mundo. Sim, mas existe uma coisa... Sabe o que define o Estado? Estado, monopólio da força. É isso que define o Estado? É. O Mas eu acho Estado tem o monopólio da força. Se a polícia tiver uma sociedade onde a sociedade tem mais arma que a polícia, essa não é uma sociedade mais segura. Sério? Eu vejo pelo contrário. Ah, então você acha... Então é melhor acabar com a polícia, que eu sou contra. Não, eu acho que a polícia ela tem que existir, porque alguém tem que fazer a segurança, implementar as leis. Mas Então eu não pronto. concordo que se a população... Por Mas exemplo, se a população tem Israel, mais poder de fogo... Todo mundo é armado mas em Israel. você não pode comparar Mas sociedades tem que comparar são... os lugares que deram certo as armas, pô. Sim, mas a cultura da segurança pública nesses lugares é diferente daqui. Então, mas o problema que eu tô querendo falar é que não são as armas. O problema não é a arma em Israel, nem nos Estados Unidos. É a Mas cultura claro, das pessoas. mas é claro que não é Então arma. por que você contra as armas? Não, eu não sou contra as armas, sou contra as armas na mão das pessoas. Então você é contra as Da armas. sociedade civil. Por que por Vamos, exemplo, vamos supor o seguinte, o cara é um colecionador de armas. por que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma? Porque o carro foi feito para você dirigir, não para Mas você eu atirar. posso matar, se eu quiser com o carro. Ah, Muito mas mais você sai, fácil você com a sai arma. com o carro procurando alguém para atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, você sai com a arma para quê? Para dirigir? Não, a minha ideia nem é sair com a Para arma. falar poesia com a Pra me arma na mão. defender. Não, então, cara, mas aí é que entra... Mas aí eu é- não sou capaz de me defender. Só o Estado é capaz de me defender. É isso que você tá argumentando. É claro. Mas Você... isso é muito ruim. você- Isso é totalmente você pegar o indivíduo e descredibilizar ele. Fala, você é um inútil. Não. Sem o Estado, você não é capaz Mas de você nem acha que defender a você sua própria só... família. Mas você só é útil com uma arma na mão? Imagina. Não, mas eu sou mais... eu me sinto mais seguro com uma arma na mão. Não, é claro que você vai sentir um super-homem com uma arma na mão. Esse é o problema, inclusive. É que você tá falando que todo Esse ser é humano exatamente o problema. é o E ter uma arma bolsonarista em maluco. casa. Esse é o problema, é que você vai se sentir muito homem. Tá, mas uma faca eu posso sentir muito homem, ou um carro Bem me menos. faz sentir um muito meio homem. homem a mais com a faca. Eu Com uma acho arma que de fogo você vai sentir muito Não homem. podemos E ter esse é o medo das problema. pessoas. A gente não pode ter medo das pessoas. Não pode ter medo que o propondo, indivíduo não tô tenha suas propondo ter medo das liberdades. pessoas. Tô Tá propondo o sim, seguinte. tá falando não, que você tem medo que as pessoas tenham arma. É claro que eu tenho medo que as pessoas tenham arma. Eu não tenho. Eu tenho medo que o bandido tenha arma, e ele tem. Sim. Mas eu não tenho medo mas que aí o tá Igor bom. tenha Então- uma arma em casa. Então entendeu? tá bom.
uma parte grande das armas que hoje circulam sem nenhum controle, vocês acham que vai parar onde? Eu vou te dar um exemplo concreto. Mas você concorda que se o bandido quiser uma arma, ele pega hoje? Foda-se. Não importa as leis? Pega da onde? Da favela. Vai lá e compra. A favela produz arma? Mas ela... Tipo, tem tráfico internacional de arma também. E quantas pessoas da favela sabem onde fica a Colômbia? Mas não precisa saber. O traficante que tem o contato com a Colômbia traz pra favela e distribui. E você acha que é assim? O problema está Não na sei, favela. Eu não trafico arma. Não sei como que funciona realmente. Então, vamos lá. Eu fiz uma CPI chamada CPI do tráfico de armas e munições. Então, o que eu estou falando aqui, eu estudei e a gente investigou. Beleza. Né? Eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições. Dados oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dados oficiais da polícia. Tá? 82% das armas encontradas na mão de criminosos, ou seja, vamos lá. Essas armas aqui que estão em cima da mesa são as armas que a polícia pegou da mão de criminosos. Esses criminosos que você está falando aí. Tá? 82% dessas armas, a origem era legal. Era de pessoas como você. Entendi. Dados oficiais da polícia, CPI do tráfico de armas e munições, te mando amanhã. Então a solução é não ter mais arma legal. Não, olha só. A arma legal, diante do descontrole, vai parar na mão desse cara que você acha que não tem que ter arma. É que o meu argumento é, esse cara que acha que não vai ter arma, ele não tá nem aí pra lei. Não importa qual for a lei, ele vai conseguir a porra da arma. Sim, mas é muito mais fácil ele conseguir uma arma se a oferta de armas e a circulação de armas for maior. Sim. E o descontrole for maior. Com certeza. Claro, é isso que eu tô falando. Então, o rigor sobre o controle da arma, ou a arma em circunstâncias de defesa necessária, ok. Eu não sou contra. O cara que é caçador, que é colecionador, que é atirador de verdade, não o cara que entra para ser caque, né? Para conseguir ter uma arma, para ele achar que ele se defende. Porque no fundo... Por que você é contra? O cara tem uma arma pra se defender, mano. Porque ele não defende. Porque ele... pô. Tem coisa de... história de grávidas que iam ser estupradas. Elas tinham uma carabina, matou o cara. Como... Existe isso, Quantas mano. histórias de mulher de grávidas que usaram carabina que você conhece, cara? Pelo amor de Deus. Tem muitas. Vocês têm mulher grávida com a carabina rodando? Aqui no Brasil Lili não dá carabina pra ter arma, grávida né? que vai... Se ele tivesse, tinha mais histórias dessas. Como no Brasil não tem arma, rapaz? Na mão das pessoas de bem é mais difícil. O quê? No governo Bolsonaro? Eu não sei, pra mim Tem não mais- ficou mais fácil comprar arma. Como não, cara? Pra mim, eu acho que eu tenho que passar no CAC e tal. Tem todo um negócio, não é? Mas ainda bem que você não compra arma na quitanda, né? Que bom, eu também sou a favor de ter um processo seguroso. Assim como você não dá pra qualquer um carro pra dirigir, você não vai dar uma arma pra qualquer um também. Ele tem que passar por um processo psicotécnico, mas- de blá blá blá. tem que- Mas assim, a comparação do carro com arma não é... Assim, Bom, são dois objetos, duas ferramentas, capacidade letal alta, que depende Sim, da mas- escolha do indivíduo se ele vai usar pro bem ou pelo mal. O que uma arma faz? Mata. Hã? Mata. Atira. Atira pra matar. Tá. E o carro é feito pra quê? Pra dirigir. Então pronto. Mas isso não é... Não, mas, Pronto. Mas ponto Entendemos. é que o propósito- Entendemos Tá. a diferença. Tá, tem diferença. Mas aí tem que proibir o negócio porque o propósito dele é se defender. Não, olha só. Eu entendo perfeitamente quem acha. Entendo mesmo. Né? Entendo que eu já tive casa assaltada, morei na periferia. Entendo perfeitamente. Né? É quem acha que ter... Porque a sensação de insegurança é muito forte. E não estou brincando, não. Estou falando sério. A sensação de segurança é muito forte, vulnerabilidade. Eu já tive uma casa assaltada com criança, etc e tal. Não estou sendo insensível a isso. Né? O problema é que a gente tem muita convicção, e porque os números são números oficiais da polícia, do governo, né, que mostram que, na verdade, a imensa maioria das pessoas com armas em casa ou na rua, elas são muito mais suscetíveis a uma violência maior sobre elas do que as proteja. Assim, eu adoraria ter os números contrários a isso, dizendo, olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender. Mas todos os números mostram o contrário. É que você está também vendo Entendeu? esse argumento numa questão de segurança. Claro. E se a gente virasse para o argumento também de questão de liberdade individual? Ou seja, a gente é um indivíduo numa sociedade, Então, a gente tem os nossos tem direitos um bom- à liberdade. Eu tenho um bom argumento sobre isso. Diga. Eu tenho uma liberdade também individual de não querer ter alguém com uma arma do meu lado. Tá, você tem a liberdade individual de não querer ter alguém com o carro do seu lado também. Quantas vezes você foi atropelado? Porque deve ter sido um monte. Porque não é possível. É que o argumento é, você vai proibir tudo que você não se sente confortável que o outro faça, então você vai proibir a maconha, você vai proibir o cara de ser gay, se você for esse cara, não, é claro que você não é. Não, você vai proibir mas um monte de coisa baseada nesse argumento que você deu aí. Não, sim, mas a arma tem uma finalidade.
Arma é uma ferramenta, ela pode se usar para várias coisas. Pode ser para ofensivamente, pode ser defensivamente, pode ser para caçar, entendeu? Pode ser para você... Bom. Mas se eu entrar num bar, é da minha liberdade de expressão, também é da minha liberdade individual, não querer que no bar que eu estou frequentando tenha alguém armado. Total, você pode ir num bar que tenha leis que no bar não pode entrar armado. Claro. Você pode fazer a sua escolha individual de onde você quer estar para garantir a sua liberdade. Só que não existe lei brasileira que lugares possam andar armados e outros não. Tudo bem. Eu sei. Mas tem que respeitar a lei. Com certeza. É isso. Eu só argumento que talvez a gente aqui no Brasil tenha uma animosidade contra as armas que eu não acho que seja... Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa liberdade, porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, velocidade máxima. É um corte de liberdades individuais de eu querer correr com o meu carro? Não, né? Não, tudo bem, velocidade máxima faz sentido. Agora, mas é a mesma coisa. Por que tem uma velocidade máxima? Uhum. Porque existe uma segurança coletiva. Tá, mas todo mundo quer que as pessoas... Aí eu falo, não, eu não quero saber da liberdade. Eu quero andar a 120 por hora nessa rua que a velocidade máxima é 40. Dana-se que tem uma escola aqui. A minha vontade é essa. Não, existe uma sociedade. Sim. Existe uma lei imposta, porque existe uma sociedade com uma regra coletiva que é o melhor para a maioria. Então você tem que se adaptar a ela. O seu desejo individual não pode se sobrepor a algo que é mais... O que tu está dizendo aí basicamente é... Eu não teria nenhum problema com a liberdade individual das pessoas de ter uma arma se os números me dissessem o contrário. Se os o problema não é a números da própria individual. Polícia. O problema é a sociedade que a gente vive e não sabe lidar com uma arma. Sim. Em outra sociedade, você acreditaria que as armas poderiam ser liberadas? Nós temos problemas em várias delas. Mas você acha que a gente poderia construir uma sociedade onde eu acho que teriam outros limites. Eu acho que eu teria outros limites. Entendi. Se mudasse a sociedade. Eu acho que teriam outros limites. Entendi. Tá. Eu só argumento isso com você porque... É porque eu tenho muito cuidado com essa coisa das liberdades individuais. Eu não sou contrário e acho que as liberdades são muito importantes, né? Mas nós vivemos em sociedade e os limites coletivos precisam sempre dialogar com essas liberdades individuais. Isso é que a gente vive num mundo que as pessoas hoje não querem... Elas querem ter o direito de não se ofender. Você pode bater no seu filho porque o filho é seu? Na sua liberdade individual de ser pai? Eu acho que você não... Depende. O que é bater? Não pode. Você não pode dar um tapinha? Não. Isso que eu tô falando. Esse é um outro debate. Então, mas você pode assim... Mas ele é meu filho, eu botei ele no mundo e eu quero ter liberdade de espancá-lo. Não, você não pode. Não. Você não pode fazer isso nem com um cachorro, nem com um gato. Pode, direitos humanos, exato. Não pode. Direitos de vida, talvez, né? Não pode. Com certeza. Mas é porque você está violando a liberdade individual do moleque. Exato. Ou uma coletiva. Que também existem as liberdades, né, ou os limites coletivos, como, por exemplo, a velocidade do trânsito. Mas ninguém tá... Então, mas na questão das armas, o meu argumento não é... A arma eu não vejo como espancar, entendeu? Eu acho que existe a forma de usar a arma que é um espancamento da criança e existe a forma de usar a arma na sociedade que é o tapinha leve de correção, entendeu? Deixa eu até falar sobre isso, porque eu sei que deve ter outras pessoas perguntando aí, mas, por exemplo... Eu fui muito ameaçado pela milícia e sou, até hoje. Então eu ando com uma escolta no Rio, né? Eu ando com uma escolta. Aí tem gente que fala assim, mas você é contra a arma, mas sua escolta anda armado. Sim, mas a minha escolta é de policiais, treinados para isso, e que a arma é um instrumento de trabalho deles e que eles têm um sistema de proteção a mim por causa da CP das milícias que levou à prisão de 240 pessoas e foi uma função pública. Eu não ando armado para isso. Há uma equipe de policiais, então é completamente diferente. Né? Então, não é que eu estou burlando algo que eu estou dizendo. Não. Eu adoraria andar sem escolta. Ter a liberdade de andar aí com vocês para onde a gente... vamos marcar no Rio e vamos dar a volta. Mas ao mesmo tempo você entende que é importante você ter um cara armado perto de você. Sim, mas ele é um profissional da segurança. Mas você entende a importância das armas. Claro, para um profissional de segurança, lógico. Tá. Para um profissional de segurança. Capacitado de usar arma. Para outras pessoas que não são capacitadas de usar armas, não. Exatamente. Mas uma pessoa faz o CAC, essa parada, para se tornar capacitada? Não é para isso? Mais ou menos. Depois a gente pode até conversar sobre isso, assim, porque o número de CACs no Brasil chegou a um número absurdo para as pessoas estão burras. Eu não sei. Tá. Procura aí CACs no Brasil. Vê quanto cresceu o número de CACs no Brasil nos 2 últimos anos.